A todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ontem foi dia 13 de março, né? Há 13 anos atrás, nós elegíamos o cardeal Bergoglio para ser Papa, e ele recebeu o nome de Francisco. Certamente um papado que marcou e marcará a história da igreja. Estou vendo que Mozinho acabou de entrar. Boa noite, Mozinho, paz e bem. Mozinho está lá no outro quarto. Hoje nós vamos fazer a leitura do quarto domingo da Quaresma, né? Eu ainda não sei como eu vou fazer, porque é um evangelho muito longo, mas muito significativo. Eu estou aqui bolando um jeito, né? Porque, na verdade, é o capítulo 9 inteiro, né? Mas é um evangelho muito importante, com uma mensagem muito marcante. Amanhã não vai ter live, segunda-feira terá live, né? Quem é que entrou aqui? Ô, Roberta, boa noite, paz e bem. Então nós estamos aí na atividade, né? Já sei que eu estou funcionando, porque o Mozinho entrou, o Roberto entrou, então estou funcionando, mas eu vou colocar eu aqui também, porque fica mais fácil de eu acompanhar, né? Caso apareça alguém, assim fica mais fácil de eu ler o nome das pessoas aqui, né? Roberta está dando boa noite, né? Então estamos aí, vamos vendo, né? Esperar mais um pouquinho, ainda são 19h32, então ainda tem um tempinho para a gente fazer a leitura, né? Hoje foi um dia relativamente calmo, né? Eu fui de manhã conversar com os alunos da Crisma, né? O pessoal que está se preparando para a Crisma, sobre a campanha da fraternidade, uma conversa muito boa, muito interessante, né? E depois a gente veio para casa, estamos tentando ver o Agente Secreto. Mas tanto eu quanto o Mozinho estamos meio sonadinhos. Então a gente vira e mexe, está pegando num soninho. Acontece, né? Então... Bernardo, qual a sua opinião do filme? Não sei, deixa o filme acabar para eu dar uma opinião, né? Interrompi de ver o filme para fazer a live, né? Amanhã tem atividade, tem muita atividade, subiu para a comunidade, fazer a celebração lá, né? Amanhã é o dia de usar rosa na igreja, são 2 dias que nós usamos rosa. Então está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso,
Jesus cuspiu no chão, fez uma lama com a saliva e a colocou sobre os olhos do cego. E disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e ao que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros diziam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então perguntaram: como é que se abriram seus olhos? Ele respondeu: aquele homem que chamam Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. E perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Ele respondeu: colocou lama sobre os meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, diziam: como pode um pecador fazer esses sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele homem que abriu os seus olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais e perguntaram: este vosso filho que dizeis ter nascido cego, como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que este nosso filho nasceu cego. Como agora ele está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais falaram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dai glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: se é um pecador, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escuteis de novo. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis se tornar discípulos dele? Então insultaram, dizendo: tu sim é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos.
Sabemos que Deus não escuta pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais ouvi dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não vieste de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nascestes todo em pecado e está nos ensinando. E expulsaram para fora da comunidade. Jesus soube que ele tinha sido expulso e foi encontrá-lo e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? E Jesus disse: tu está o vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a esse mundo para exercer um julgamento, a fim do que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram isso e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fossem cegos, não tereis culpa. Mas como dizeis, nós vimos, vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a acupuntura pede entrou. Boa noite, paz e bem. Bom, depois desse extenso evangelho que corresponde a todo o capítulo 9, o capítulo do cego de nascença do evangelho de João, a gente se confronta com uma grande reflexão. E se vocês olharem, eu já pus uma reflexão por escrito. Mas eu quero fazer uma observação um pouco diferente. Eu falei que ver é mais que olhar. Isso tem sentido quando nós vemos a primeira leitura. Porque o profeta Samuel é mandado para Belém, na periferia de Israel, para escolher o rei, para ungir o rei, para indicar que Deus havia escolhido o rei. E ele vai lá na casa que Deus o orienta aí e vira para ele e fala para o senhor lá: olha, um dos seus filhos vai ser o rei. Me mostra o seu primogênito. E apareceu o primogênito dele. Ô Natanael, boa noite, paz e bem. Apareceu o primogênito dele, ele olhou aquele primogênito, era um homem grande, forte, bonito. E ele falou assim: esse aí é o rei, esse aí é o rei, opa, já vou ungir. E aí Deus vira e fala assim: presta atenção, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Isso leva Samuel a repensar tudo e fala: esse não é o ungido. E ele vai negando todos os filhos e, para desespero do pai, nenhum serve. E aí Samuel vira e fala assim: tem mais nenhum não? Ah, seu profeta, tem sim, mas é Davi, é meu filho novo, está lá cuidando das ovelhas. Chama ele, eu não vou sair daqui enquanto não aparecer esse menino aqui. E aí aparece um menino fraquinho, mirradinho, ruivo, que estava cuidando de ovelha, nem fazia para trabalho de homem. E Samuel unge esse. E é interessante porque a Bíblia diz que ele estava apacentando ovelhas.
É muito interessante, porque no segundo epílogo de João, porque João tem 2 finais, no segundo final, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E ele fala: Senhor, eu te amo. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é um verbo importante na Bíblia. E apacentar é cuidar. E cuidar com carinho. Proteger, consolar. É interessante que tanto o rei Davi, que era o grande, quanto o Pedro, o apóstolo Pedro, a pedra que sustenta a igreja, eram apacentadores, eram cuidadores. E Paulo nos chama na segunda leitura, né, para nos levantarmos e praticarmos as obras da luz, né, para nós manifestarmos a luz. E as obras da luz são bondade, justiça e verdade. Ou seja, o trabalho do Senhor, aquilo que o Senhor gosta, é o cuidado, é o carinho, é a proteção. Ele não pede obras grandiosas. Mas o Evangelho é, em muitos aspectos, perturbador. Primeiro ponto: quem pecou? Os pais ou o filho? Sabe, pessoal, é impressionante como os discípulos, seguindo o entendimento da época, querem achar um culpado para aquilo. Para eles, a doença, a deficiência, era uma questão de culpa, um pecado. E aí eles não entendiam. Se a criança nasceu cega, como é que ela cometeu o pecado? Ah, então deve ser os pais. Mas o filho paga pelo pecado do pai? Que coisa estranha. E aí tinha uma discussão. Mas isso só mostra o quê? Só mostra que eles ainda não haviam entendido direito as coisas. E porque não haviam entendido direito, eles fazem uma pergunta. O que me assusta não é os discípulos fazerem isso. O que me assusta somos nós, discípulos de Jesus, mais de 2000 anos depois, continuando fazendo a mesma pergunta. Querendo atribuir às pessoas os pecados, querendo julgá-las e condená-las, em vez de simplesmente acolhê-las, em vez de simplesmente manifestar as obras da luz, da bondade, da justiça e da verdade. Mas tem muito mais coisa nessa passagem. E tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa passagem e que eu não havia percebido antes, eu percebi na quinta-feira. No domingo passado, nós ouvimos a samaritana. E a samaritana no poço diz assim: quem é você, ô seu judeu? Pois vem e fala assim: o senhor é um profeta. E depois fala assim: me disseram que tem o Messias que vai vir. Ou seja, houve um crescendo na compreensão, houve uma progressão onde ela vai capturando a revelação. Isso também acontece com o cego. Aquele homem que chamam de Jesus é um homem. Ele é um profeta.
Então ele já diferenciou, não é um homem qualquer, é um profeta. Quem faz isso vem de Deus. Opa! Então não é um profeta qualquer, é um ungido do Senhor. E por fim, você crê no Filho do Homem? Ou seja, você crê no Messias? E aqui, pessoal, é interessante. Porque observem bem. Jesus vai à periferia de Israel, lá na Samaria, encontra uma mulher rejeitada por todos e todas e se revela para ela como Messias. Agora, Jesus vem ao centro o centro de Israel, né? Ele está ali, né, no centro religioso, e vê um homem excluído, porque ele é cego de nascença, ele é mendigo, ele é rejeitado pela sociedade. E se revela para ele. Ambos vão compreendendo aos poucos. Os olhos dessas pessoas vão se abrindo. A samaritana olhava, mas não via. O cego não olhava nem via. Mas à medida que passava o tempo, eles vão vendo, vendo, vendo. E ouvem de Jesus: sou eu. A essas duas pessoas rejeitadas, uma por uma questão social, outra por uma questão física. Uma é uma mulher, outra é um homem. Ambas sofrem com o peso do julgamento. E a ambos Deus se revela. O Messias vira e fala: sou eu. Mas o que mais talvez seja assustador nessa mensagem é o oposto. É o oposto. Se vocês olharem com calma, se vocês prestarem atenção, deixa eu localizar aqui, vocês vão ver que do mesmo jeito que há momentos de acolhimento, de compreensão, de aceitação, os judeus, não todos os judeus, mas alguns fariseus, que tornam-se cada vez mais perturbados. Este homem não vem de Deus porque não guarda o sábado. Né? Depois eles duvidam do milagre. Esse filho aí que vocês diziam que é cego. Depois eles afirmam que Jesus é pecador. Dai glória a Deus porque sabemos que este homem é pecador. E por fim eles rejeitam Jesus absolutamente. Tu és discípulo deles. Nós somos discípulos de Moisés. Do mesmo jeito que aquele homem que não tinha os olhos, que não tinha o olhar, mas tinha uma visão de algo que ia além, e que ao abrir os olhos se dispõe a entender, começa a progressivamente crescer na fé. Outros homens que olham se recusam a ver, porque estão presos numa visão
excludente, numa visão opressora da fé. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a voz que ama, que cuida. É a promessa de vida. É a manifestação da misericórdia. Que não só cura o corpo, mas liberta toda a humanidade de todas as opressões. E ao fazer isso, demonstra que ele sim é a luz do mundo. Mas devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado para não pensar as coisas de forma simplista. Tanto que Paulo fala, levanta-te tu que dormes, e nos chama a fazer as obras da luz. Jesus mesmo disse, enquanto estou na terra, sou a luz do mundo. Jesus não está mais fisicamente entre nós. Mas é preciso que a luz do mundo permaneça. Não adianta a gente olhar o mundo com os olhos terrenos, com as ideias de rigor, de dureza, com as ideias que condenam, que oprimem, que excluem. Ver é mais que olhar. Boa noite, Gracinha, paz e bem. Ver é olhar o mundo com os olhos de Jesus. É ver o que é bom e justo a cada pessoa. É chamar cada um, cada uma, para perto de si. É acolher, proteger e cuidar. É chamar as pessoas para conviver. E ao fazer isso, ir adiante, ir além e produzir frutos. Jesus não está na terra para ser a luz do mundo, mas nós estamos. E nós não somos cegos. Nós precisamos enxergar, mas não enxergar como aqueles fariseus. Nós precisamos ver o mundo com os olhos de Jesus e clamar pela paz, pela justiça, pela misericórdia. Dizer que toda a guerra é injusta, que toda a violência é abjeta, que todo ser humano, homem, mulher, criança, branco, preto, amarelo, indígena, ou seja lá o que for, é digno, merece amor, carinho, cuidado, merece proteção e inclusão. É dizer ao mundo que nós nos preocupamos com as pessoas. É caminhar às periferias, sejam na Samaria, sejam o cego mendigo, sejam aqueles que estão na rua, sejam os presos, os refugiados, as vítimas da violência e da injustiça, as vítimas das catástrofes causadas pela mudança climática. Cabe a nós cuidar dessas pessoas, cabe a nós apacentar o rebanho, como fez, como fazia Davi ao ser ungido, como Jesus pediu a Pedro. Cabe a nós manifestar a verdade, a justiça e a bondade, como Paulo fala. E cabe, acima de tudo, a nós dizer como aquele cego, nos afirmar cegos, não cegos dos olhos humanos, mas cegos porque ainda não nos convertemos plenamente. E dizer, eu creio no Filho do Homem, e eu viverei uma vida como aquele que crê no Filho do Homem e que segue para levar a luz a toda a humanidade. Amém? 8 horas cravado. Bom, essa foi a reflexão de hoje.
Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora terminar. Amanhã não tem live, tá? Mas segunda-feira tem, tá? Bom, eu vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Opa, falei besteira. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.